Pai do Senhor, gente, vamos dar início a mais uma aula, mais uma matéria. Vamos começar essa aula orando. Amém? Acho que eu vou pegar o costume, sabe do quê? De colocar cada pessoa para orar, mas eu vou deixar para a próxima aula, né? A prática da oração. Que aí a gente vê quem... A gente percebe quem não ora, quando a gente dá a oportunidade, essa pessoa já começa assim: Pai, eterno, soberano, Deus das galáxias. Aí você já fala, isso não ora. Porque quem ora mesmo é miséria. Já começa, Senhor, estou aqui, estou nem aí, o Senhor já sabe de tudo. Amém? Não precisa nem orar. Mas a gente vai orar agora para dar início nessa aula e eu quero que você ore também. Senhor Deus, nós estamos diante da sua presença nessa noite. Pai, nós nos reunimos em mais um dia, mais uma terça-feira, dando início a mais uma matéria. Pai, nos ajuda, porque nós queremos ter uma experiência com a Tua Palavra. Traz luz para a nossa mente, fogo para o nosso coração. Abençoa os meus irmãos que já estão aqui e aqueles que ainda irão vir e aqueles que não poderão chegar. Pai, é isso que nós te pedimos. Nos ajuda nessa caminhada e nessa jornada. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Perfeito? Esse mês nós iremos falar sobre Cristologia. Escreva aí. Cristologia. Se o irmão itinerante quiser também escrever. Esse irmão é demais. Cristologia. Bora lá. Cristologia. No decorrer dos meses, nós estudamos algumas matérias importantes, né? Estudamos, se não me falha a memória, bibliologia, hermenêutica bíblica, homilética, teontologia, mas acredito que uma das mais importantes seja a cristologia. Cristo é o centro, né? Tem as que eu mais gosto e as que é mais importante. É diferente, né? Eu só gosto... Mas eu falei que eu tenho uma teologia, eu falei que eu gosto, né? Mas o que eu gosto mesmo é do Apocalipse. Coisa assim bem tenebrosa, né? E essa é uma das matérias mais importantes, acredito eu, que é a matéria sobre Cristo. E ela faz parte de uma teologia e de um estudo sistemático. O que é um estudo sistemático? Quando você pega um assunto, pega todos os versículos da Bíblia, reúne para estudá-lo. Sendo assim, faz parte da teologia sistemática. Então nós estudaremos todos os textos sobre Cristo. Todo o parecer, toda a tipologia, toda a argumentação, tanto no Antigo como no Novo, falando do Cristo. Fechou? Então, de guisa introdutória, Cristo é a fonte de toda a Escritura. Embora bibliologia seja a fonte das matérias, Cristo é a fonte de toda a Escritura. Todos os livros, dos 66 livros, obtêm Cristo. Às vezes Cristo pode não estar explicitamente com a palavra, encarnado, ali, mas a sua ação, uma revelação progressiva, uma tipologia dele está lá. E nós trabalharemos esses textos. Eu queria que você abrisse comigo Gênesis. Se Cristo está em toda a Bíblia, ele tem que estar no Gênesis também. O irmão tá com a teologia na ponta da língua. Abra aí Gênesis. É difícil de achar, mas vai dar certo. Livro do Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. E é bom que você tenha a Bíblia aberta para nós irmos acompanhando alguns textos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Observem comigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então perceba, a partir desta declaração, desse texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós temos o relato de que Deus decide formar o homem. Sim ou não? Sim. A sua imagem, a sua semelhança. Existe uma palavra aí, não sei se vocês observaram. Domine. Eu quero que você circule essa palavra, domine. É sobre dominação. Fecha só um pouco a porta que o barulho lá fora, né? Entre o eco aqui. Domine. Então, olhe. Deus cria um homem, a sua imagem, a sua semelhança, você conhece todo o enredo. Deus vem com a sua obra do hexaemeron. Hexaemeron é a obra dos 6 dias. Deus, no processo da criação, decide no final dela formar e criar o homem. Perfeito. Criando o homem, Deus dá domínio. Diga domínio. Diga domínio. Deus decide dar domínio para ele. E Deus vai dando as descrições daquilo que ele pode dominar. Os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil e tudo que se move sobre a terra. Então Deus vai dando declarações para essa criação em que ele tem feito. E você conhece todo o enredo, você já sabe de cor salteado o livro do Gênesis, melhor do que eu. Deus dá domínio para essa criação, que é o homem. Agora perceba comigo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. Deus criou. No capítulo 2, versículo 7, Deus formou e Deus vem dando descrições. No capítulo 2, versículo 16, olha o que está escrito. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerá. Qual foi a primeira ordem que Deus deu? Só o Jeff fala, porque eu já ensinei. O perigo de eu ter amigos na minha aula é que eu já falei tudo para eles. Aí eles acabam com a minha aula, mas vai dar certo. A primeira ordem que Deus deu não foi não coma. A primeira ordem que Deus deu foi no versículo 16. Vamos ler de novo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore comerás livremente. O Senhor ordenou. Então pensa comigo, rapidinho. Quem plantou o jardim? Jeff. O Jeff já sabe de tudo. Ele é um miséria. Ele é uma miséria. O Jeff só pode dar uma resposta depois aos outros. Quem plantou o jardim? Deus. Deus plantou o jardim, formou o homem e disse assim: você é o cultivador e o plantador desse jardim. Ou seja, Deus deu um título, uma honra para Adão que ele não merecia. Porque foi Adão que plantou o jardim? Sim ou não? Não, quem plantou foi Deus. Então observe. Deus planta o jardim, coloca a sua criação, que é o homem, dentro do jardim e diz assim: desfruta, domine. Você tem noção disso? Deus fez um lugar para que sua criação habitasse lá e dominasse e desfrutasse de tudo que ele fez. O Adão recebe título e honra de que não merecia, porque Deus foi quem fez, foi Deus que plantou, foi Deus que cuidou. E Adão recebe essa honra. A primeira ordem que Deus dá não é não coma, a primeira ordem que Deus dá é desfrute. Nós vamos trabalhar nas próximas matérias a doutrina chamada hamartiologia.
a doutrina do pecado. Nós vamos trabalhar esses textos. Mas só uma guisa para você ficar com curiosidade. Nós não pecamos. E quando eu falo nós, eu estou falando na pessoa de Adão. O Adão não pecou quando comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Pergunta, quando? Não, o Edson não fala nada, então não vou falar nada. Pergunta quando? Ele não falou nada, então também não vou falar nada. Então escuta, quando que a gente pecou em Adão? A gente não pecou em Adão quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Adão pecou quando ele deixou de cumprir a primeira ordem que Deus deu. E qual foi a primeira ordem? Desfruta. Come. Então vamos colocar aqui, sei lá, vamos colocar um número. Deus deixou 1000 árvores para Adão comer e desfrutar. Perfeito? Deus deixou quantas árvores? 1000. Deus só falou, não coma de uma. Ou seja, o Adão tinha 1000 motivos para acertar. E só um para errar. E mesmo assim, decidiu não desfrutar das 1000 e comer de uma em que Deus disse, não coma. Porque entre essas 1000, Micael, também está a árvore da vida. E Deus não proibiu. Por que o Adão preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e não comer da árvore da vida que Deus não tinha proibido? Aqui está um problema. Diga, qual é o problema? Não vai falar nada hoje? Então tá bom. Então escuta. O Edson estava de pirraça comigo. Qual é o problema? O problema, eu vou contextualizar aquilo que eu estou falando, porque você vai ver essa cena do jardim dentro da igreja. Qual é a cena do jardim? A cena do jardim é essa, Samuel. Deus que plantou a árvore, Deus que cultivou, plantou lá. Deus estendeu uma mesa no jardim e disse assim, Adão, desfruta da minha mesa. Você não merece, não foi você que plantou, não foi você que regou, não foi você que cultivou, mas desfruta da minha mesa. Só não coma de uma árvore. Então Deus estendeu uma mesa no jardim, Micael, e disse, Adão, desfruta. Só que o problema, nos dias atuais, é que nós temos um culto de memorial. É a Santa Ceia. Domingo. Até lembrou. Obrigado, Edson. Culto de ceia. E aí algumas igrejas, aqui não tem não, só lá em Indaiatuba. Tem umas igrejas que dizem assim, quem tiver em pecado não pode se aproximar da mesa. E aí a gente até usa o texto para deixar o povo com temor e medo. Que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Quem é que vai querer beber da ceia? O cara todo lascado, miserável, se estressou a semana toda. E aí, quem é que vai beber da ceia? Se tiver em pecado, não bebe. A gente está cometendo o maior erro da humanidade. O maior erro da Bíblia. Porque a primeira ordem de Deus não é não coma. A primeira ordem de Deus é vem e desfruta da minha mesa. Então Adão, escuta, você não peca quando você não toma ceia. Melhor, você não peca. Exatamente, você não peca. Até o Moisés está me confundindo aqui. Você não peca quando você se aparta da ceia. Você peca quando você cai nessas ladainhas de achar que a ceia é só por merecimento. Porque quando eu digo assim, quem não tem pecado que vem tomar da ceia, eu estou dizendo, preciso de alguém digno. É por isso que na Bíblia, não sei se vocês sabem, não sei, só uma curiosidade aqui. Na Bíblia não tem a expressão Santa Ceia.
Porque se é santa a ceia, só pode tomar quem é santo. Quem é? Ninguém. E não precisa tomar porque ele não precisa lembrar dele mesmo. Então essa expressão foi adquirida pela igreja. Então só do nome existe, porque foi anexado na nossa cabeça, é Santa Ceia, só pode tomar quem é digno, só pode tomar. E eu não estou dizendo que a Santa Ceia é qualquer coisa, mas eu também não estou dizendo que por causa do seu pecado você não pode se aproximar da ceia, porque essa é a mensagem da cruz. Só vem quem é pecador, quem reconhece a miséria que é. Se o Adão tivesse dito assim, não, sou muito bom para sentar na mesa de Deus. Não, lá só vai quem é top, só quem é santo. Ia dar problema. Mas o Adão peca quando ele decide não desfrutar e comer. Tem pessoas que tentam conjecturar, né? Qual foi o fruto que o Adão comeu? Romã. Comeu do fruto proibido. Eu acredito que seja coco. Coco. Que a Bíblia diz que ele tomou e comeu, né? Então deve ser coco, porque o coco. Eu vou cortar da hora, eu acho. Se não passar essa vergonha. O mais engraçado foi a cara do Edson. Eu vou pregar esse domingo. Qual é o fruto? Não está escrito. Aí você vê lá na Record que é uma maçã, enfim. A gente tenta imaginar, mas não está escrito. A verdade é que o Adão tinha um paraíso, sim ou não? Sim, um paraíso, não precisou fazer nada, porque o Adão estava no ambiente de Deus. Diga, ambiente de Deus. No ambiente de Deus você não precisa fazer nada. No ambiente de Deus você é como Adão. Só fecha os olhos, abre os olhos e coloca o nome naquilo que Deus já fez. Porque até o Adão participou da criação. Gente, você tem noção do Adão não fazer nada, Deus convidar o Adão e dizer assim, coloca nome nos animais que eu fiz aí. E aí você olha para o macaco, tem cara de macaco. Você olha para a baleia, tem cara de baleia. E você olha, né? Você olha para o Satanás, tem cara de Satanás. Mas vamos deixar para outro dia. Então Adão participa e tem todas essas honras. E mesmo assim decidiu pecar. Ele dá ouvido à serpente. A Eva dá ouvido à serpente. Eles dão confiança à serpente. Você conhece todo o enredo. A partir daquele momento, quando eles comem do fruto, eles pecam. Sim ou não? Sim. Aí Deus desce, aquele cenário todo. Quando você pega para estudar esse texto, a ideia que se tem quando Deus desce no jardim é como se Deus estivesse descendo em Êxodo capítulo 20 para falar com Moisés. Lembra quando Deus desceu? O monte fumegou, raios, trovões, relâmpagos. Deus veio estrondando tudo. Essa é a ideia, que Deus se manifesta como trovão, forte vento. Por isso que Adão se escondeu. Porque quando ele viu Deus se achegando, será que foi a voz? Será que... Já estudamos mês passado, né? Se achegando em raios, trovões, o Adão se escondeu. Qual é a pergunta de Deus para o Adão? Adão, onde tu estás? Você consegue pegar a expressão e a iluminação desse texto? Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus sabe onde o Adão está? Sim. Deus sabe. Existe uma dialética de Aristóteles que se chama maêutica. O que é maêutica? Maêutica não é nada mais e nada menos do que quando uma pessoa te faz uma pergunta, você não dá respostas. É isso que eu mais faço com vocês agora. Já falei, não vou responder ninguém. Subi no monte, fiz o propósito com Deus, escrevi uma carta. Falei, nunca mais vou responder ninguém. A ideia hoje é
te fazer outra pergunta para que a resposta seja parida em você. Porque a ideia de Aristóteles na maiêutica é: todo mundo tem a resposta daquilo que pergunta. Só precisa que alguém impulsione você a desfrutar dessa resposta. Então a minha função aqui é dar o parto para a sua resposta. Sim ou não? Sim. Você já percebeu que às vezes quando alguém te pergunta alguma coisa, essa pessoa te pergunta de novo, você diz assim, nem precisa responder. Por quê? O que você está dizendo em outras palavras? Você me instigou e eu já sabia a resposta. O primeiro da humanidade a usar maiêutica não foi o Aristóteles. O primeiro da humanidade, dos registros bíblicos a usar a maiêutica, foi o próprio Deus. Adão, aonde você está? Quando Deus fez essa pergunta, o Adão não se aguentou. O Adão disse, eu já sei a resposta, Senhor, eu estou aqui. Porque é essa a ideia de Deus. O Adão aparece, escuta, Deus dá 3 declarações. Uma para o Adão, uma para Eva, uma para a serpente. Entre as 3 declarações, eu só quero fazer observação de uma, que é a da serpente. E a gente às vezes fica pensando, aquele pregador é o máximo. Sim ou não? Tem pregador que a gente fala assim, meu Deus do céu, esse pregador é o Satanás, prega demais. Ele é o inimigo de Deus. Ele é enciclopédia. Anjo, eu vou nem falar, não tem nem palavras para esse pregador. Mas o primeiro a pregar as boas novas, o primeiro a pregar o evangelho foi Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Moisés já estava me olhando com uma cara tipo assim, nossa, que heresia. Mas abre aí, varão, você vai ver. Abre aí. Gênesis 3, versículo 16. Gênesis capítulo 3, versículo 15, melhor. Olha o que está escrito. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Escuta, o que é evangelho? O que é evangelho? Boa notícia. O primeiro a pregar uma boa notícia foi Deus. Olha o restante do versículo. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O primeiro a dar uma boa notícia foi Deus. Da mulher vai nascer uma semente. Você pode até ferir o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça debaixo dos seus pés. Ele está falando de quem? Cristo. Cristo está aí ou não está? Tá. Nós vemos uma revelação progressiva, uma tipologia de Cristo. Escreva aí, tipologia na sua Bíblia. Tipologia. É quando não está explicitamente, mas é um tipo que aponta para o Messias. Não sei se você está pronto para ler o próximo texto. E aí eu estava escrevendo o esboço da aula, eu falei, Senhor, eu tenho que falar isso mesmo? Será que eu falo? Será que eles estão prontos? Porque o Paulo disse assim, que para imaturo você tem que dar leite. Foi isso que Paulo disse. Agora para maturo, já coloca feijoada, baião de 2, o negócio vai. E a gente vai ver agora. Qual foi a declaração que Deus disse? Da mulher nascerá um. Você pode até ferir o calcanhar, mas a sua cabeça está reservada para os seus pés. Aí um dia, Deus está conversando com Moisés. Não é esse Moisés aqui não.
É o Moisés da Bíblia. Deus está conversando com Moisés e volta lá no Egito, que eu quero que você seja o libertador do povo. Senhor, quando eu chegar lá, eles não vão acreditar. Eles serão incrédulos com aquilo que eu falar. Deus diz, calma aí, Moisés. Eu vou lhe conceder poderes para provar que eu te enviei. Moisés, o que tem na tua mão? Tem o quê? Um cajado. Joga no chão, Moisés. Quando Moisés jogou o cajado, se transformou em o quê? Serpente. Olha o que o texto diz. Êxodo capítulo 4, versículo 4. Eu não sei se você está pronto. Mas bora. O Moisés ficou aterrorizado. O Moisés ficou o quê? Aterrorizado. Falou, meu Deus, o que é isso? Olha o que Deus disse, Moisés. Agora pega a serpente pela cauda. Pega ela por onde? Pela cauda. Alguém já foi no Nordeste? Já? O Jeff é da Bahia, né? Do Norte. Deus também é de lá. Eita glória! Nordeste, quem teve alguma experiência com serpente, cobra? Alguém já teve? Já teve? Qual é a indicação e a orientação de quando você vê uma serpente, uma cobra? Agarra ela Agarra ela por onde? Pela cabeça. Mas olha a instrução que Deus diz para Moisés. Moisés, essa serpente agarra pela cauda. É muito perigoso, porque se você pegar pela cauda, é possível de ela te picar. Por isso a instrução é pegar na cabeça. Só que a instrução que Deus está dando para Moisés é: essa você não pega na cabeça, essa você pega na cauda. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque é uma tipologia daquilo que Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque, ó, que Deus falou para a serpente: serpente, está reservado para você. Você pode até ferir o calcanhar, mas o que vai ser gerado pela mulher esmagará a sua cabeça. É por isso que o Moisés tem que pegar pela cauda. O que Deus está dizendo para Moisés é mais ou menos assim: Moisés, pega pela cauda, porque a cabeça já está reservada para uma pessoa. Eu não sei se você acredita na Bíblia, mas a Bíblia vai deixando rastros de que Cristo está vindo. Todo o Antigo Testamento é isso. Moisés, Senhor, na cauda? É, na cauda. Porque é uma tipologia, diga, tipologia. Aí uma vez, Jeff, eu sou igual a José, do Egito, né? O meu problema é sonhar e contar pra gente que não sonha, mas interpreta o sonho. Vou repetir. O meu problema é igual de José. Ele não consegue interpretar o sonho dele. Ele sonha. Aí conta para quem não sonha. E quem não sonha, interpreta o sonho. Aí, Thaís, isso daqui, ó, que eu estou, essa aula que eu estou lecionando para vocês, da serpente, ó, Deus me deu há muitos anos atrás. Anos. Aí eu estava numa roda de amigos. E aí, eles na época não pregavam tanto assim, mas estudava. Sempre estudei. Desde quando a igreja me chamava de levita. E eu fui saber que cantor não era levita. Graças a Deus. Desde essa época aí. Estudei, sempre estudei. E aí Deus me dava algumas coisas. Mas sabe quando as pessoas não acreditam que Deus te chamou para aquilo? E aí o meu eu foi contar na roda. E a gente está falando sobre a Bíblia. Falei assim, gente, sabe por que o Moisés não pegou na cabeça, pegou na cauda? Porque era uma tipologia, porque a cabeça já estava reservada para Cristo.
eu falei da serpente e as serpentes se revelaram. Eles falaram assim: você está doido. Você está muito doido. Você está trazendo uma heresia. Você está fazendo a Bíblia de má interpretação. Não tem como você conectar esses textos. Falei, rapaz, tá bom. Olha minha estratégia, Cássia. Sabe qual foi a minha estratégia? Diga, qual foi? Minha estratégia foi assim. O mesmo pregador que eles admiravam, eu admirava na época. Eu falei, a próxima vez que nós estiver na roda, eu vou trazer uma ideia minha e vou falar que o pregador fulano que falou. Dito e feito, Edson. Cheguei lá, tinha estudado algo mais ou menos assim, doido. Cheguei lá, falei isso. Falei, e sabe quem falou? Pregador fulano. Caraca, essa eu vou copiar. Essa é minha. Então não vou copiar mais não. Então, você vê, tem gente que nunca vai aceitar aquilo que Deus está investindo em você. Tem gente que vai falar que você está louco, vai falar que você está fazendo uma interpretação. Tem gente que vai falar, fazendo teologia. Teologia não chega em lugar nenhum, não é nada. Vocês já ouviram isso daí, né? É o que eu mais ouvi durante a minha vida toda. Teologia não chega em lugar nenhum. Aí no final, quando Deus começa a te honrar, te exaltar, as pessoas vão falando assim, vamos sentar para ouvir Ele? Aí pergunta se hoje eu quero sentar naquela roda. Pergunta se eu quero. Quero. Ué, para eles me copiar. Vão falar que é deles? Vão, mas para eles me copiar. Então, escuta, é uma tipologia, diga tipologia, de Cristo. Agora nós vamos ver dentro do Novo Testamento o Cristo encarnado. Porque o Antigo Testamento vem trazendo profecias e tipologias sobre a vinda dele. Até chegar o Novo Testamento. Abre aí, João capítulo 1, versículo 1. Evangelista João. Gente, hoje o que tem de gente que prega a mensagem minha, e eu mando para eles. Se for pregar em algum lugar e ganhar uma oferta alta, pode repartir comigo. Né, Moisés? João capítulo 1, texto áureo. Evangelista João capítulo 1. Olha o que está escrito. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós estudamos um pouco esse texto. Não me falha a memória. Nós iríamos entrar nesse texto quando nós estávamos falando sobre Trindade. Mas por conta do tempo, não conseguimos. Mas o evangelista João, para mim, é um dos caras mais sensacionais do Novo Testamento. Mais sensacionais. Porque quando você lê os evangelhos sinóticos, o que é evangelho sinótico? Escreva aí na sua Bíblia. Evangelhos sinóticos. Sinóticos. Os evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Que têm uma semelhança. Você vê que o acontecimento que foi registrado em um evangelho está registrado no outro. E os evangelhos sinóticos nós consideramos que seja Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos sinóticos. Você vê que algo que o Mateus descreveu foi algo que o Marcos descreveu. Algo que o Marcos descreveu foi algo também, uma eventualidade que o Lucas escreveu. Então são evangelhos sinóticos.
O único que não é considerado evangelho sinótico é o livro de João. Porque o João não se contém em trazer algo semelhante que os outros já trouxeram. Porque dentro da teologia, quando você pega o comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes, do comentário de João, dentro da teologia nós chamamos o Evangelho de João de o ápice da revelação. Porque o João, ele vem trazer, esclarecendo de uma forma revelativa o que os outros evangelistas trouxeram. Você pode ler Mateus, você pode ler Marcos, você pode ler Lucas, mas quando você chega em João, você vai dizer, agora faz sentido. Aquela passagem que eu tinha lido não fazia tanto sentido, tinha ficado... Mas quando você leu João, você diz, esse cara... E não é diferente do capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Existia naquele tempo uma seita chamada gnosticismo. Escreva aí na sua Bíblia. Isso, gnosticismo. Escreva isso daí. Gnosticismo, porque a ideia do João é trazer a divindade de Jesus e combater as heresias que estavam influenciando a igreja naquele tempo. Gnosticismo. O que essa seita e esse pensamento acreditavam? Eles acreditavam, Edson, que é impossível Cristo ter vindo como homem, porque o Espírito é bom e a matéria é ruim. Então eles dizem, é impossível Deus, na sua soberania, na sua divindade, na sua moral, incorporar e encarnar em um corpo, em uma matéria má, ruim, com pecado. Aí João vem rebatendo essa ideia. João diz, não, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 14, lê aí. Olha o que João diz. E esse Verbo que eu estou anunciando a vocês, o Verbo se fez carne. Circula esse texto aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Circule a palavra habitou. Circula a palavra habitou. Circule a palavra habitou. Mereço até um pix depois dessa revelação. Estava orando de madrugada, o Senhor me deu ela. Pareceu um anjo assim. Circule a palavra habitou. Escreveram? Do lado vocês vão escrever tabernaculou entre nós. Tabernaculou entre nós. Pode escrever no caderno. Escreva habitou, do lado você vai colocar tabernaculou entre nós. Porque é essa expressão que o texto está nos trazendo. O João, quando ele diz isso, ele está trazendo um texto do Antigo Testamento. O que ele tem como memória, o que ele tem em mente é um texto do Antigo Testamento. Vocês lembram, no livro do Êxodo, quando Deus disse assim, Moisés, suba no monte, porque eu tenho um projeto para te dar. Projeto? Sim. Eu vou te dar a planta do tabernáculo. Eu vou te dar, Moisés, as tábuas da lei. Vocês lembram? Então o que o João tem em mente, debatendo essa heresia e essa seita, é o Antigo Testamento. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, Moisés, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós.
Em outras palavras, o que ele está dizendo é: vocês lembram no deserto? O Moisés construiu um tabernáculo, uma tenda. E sabe quem é essa tenda que Moisés construiu? Cristo. Ele está tabernaculando entre nós. Escreva embaixo do tabernaculando: Deus vestiu pele humana. Escreva aí: Deus vestiu pele humana. Pele humana. Vamos trabalhar na perspectiva de que Deus seja um tabernáculo na pessoa do Filho, ok? Sim ou não? Sim. O João está dizendo que ele é um tabernáculo, ele está andando, tabernaculando. O João é muito doido. Porque o tabernáculo era dividido entre 3 cômodos, ou 3 lugares. Vamos lá? O primeiro lugar era o lugar? Não, era o átrio. Pegamos agora. O segundo lugar é o lugar santo. O terceiro lugar, o Santíssimo. Bora desenhar esse negócio que eu já estou com vontade de desenhar. Sou um belo desenhista. E eu quero falar que quero me inspirar em Leonardo Castro, né? Quem é o Leonardo Castro? DiCaprio. Eu quero que vocês desenhem, como eu desenho. Desenhe isso aí no seu caderno. Eu sou um belo desenhista. Então vamos chamar aqui de átrio. Perfeito? Átrio. Santo. Santo dos santos. Aqui tinha um altar. Aqui tinha uma bacia. Aqui tinha uma mesa. Aqui tinha um candelabro. Aqui tinha o altar do incenso. E aqui caraca, acho que nunca mais. Nossa, eu nasci isso aí, pentecostal, mano. Aprendi, sabe aonde? Católica. Bora lá. Não, eles têm muito isso aqui, por isso que... Aí... Então, esse é o tabernáculo. Escreva aí. Tabernáculo, baseado em João, capítulo 1, versículo 14. Olha o que o evangelista João tem em mente. O evangelista João tem isso em mente. Ele está dizendo assim: Cristo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele está dizendo que Cristo é isso daqui. Uma tenda móvel que se anda, que anda. Eu poderia falar sobre, enfim, a gente pega outra aula só para falar do tabernáculo. Mas no lugar santíssimo existia o maior símbolo do Antigo Testamento, que representava a potência mais alta e a totalidade mais alta, não na completude, óbvio, mas a totalidade mais alta da presença de Deus. Sim ou não? Sim. A Arca da Aliança. Existia 3 coisas dentro da Arca da Aliança. Alguém sabe dizer? Bora. Coloca a mente para pensar. A primeira coisa, as tábuas da lei. Primeira coisa. Lei. Segunda coisa. Terceira coisa, maná.
Esses 3 utensílios estavam na Arca da Aliança, sim ou não? Sim. Aqui dentro. A pergunta que não quer calar. Por que esses utensílios estavam dentro da Arca da Aliança? Agora o bicho pega. Que esse é o momento que não tem hino, não tem fundo musical, não tem traz a presença, não tem nada. Porque uma vez por ano um sacerdote adentrava entre o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, aspergia sangue de animal na tampa do tabernáculo. Eu ia chegar nesse ponto. Vocês estão muito adiantados, vocês já tiveram essa aula, por isso que os irmãos estão bem animados assim. Sim ou não? Mas a pergunta que não quer calar, Edson, Samuel, Joelson, Moisés, Cássia, Jeff, Thaís, Micael, por que esses 3 utensílios estavam dentro da Arca da Aliança? O sacerdote ainda uma vez por ano aspergia sangue do animal em cima do propiciatório, que era a tampa da arca. Simples demais. Porque Deus libertou o povo usando isso. Fica quieto, inimigo de Deus. Tá? Vamos mais uma vez. Deus libertou o povo usando isso. Deus usou o povo libertando isso. O Joel está na ponta da língua dele. O que Deus fez na terra, a aliança com o homem, né? A lei, a vara de Arão e o maná, o milagre para o povo de Israel. Era tudo que ele ia falar. Eu também falo isso na mesma oportunidade. Tudo que eu ia falar, o irmão já falou. Mas o irmão fala só do maná. Eu posso mostrar para vocês em outra perspectiva? Sim. A lei, as tábuas da lei que estavam dentro da arca, não foi a que Deus escreveu. Porque a primeira que Deus escreveu, o Moisés quebrou. Vocês lembram? Sim. Moisés miserável. Foi Deus que talhou a pedra. Foi Deus que escreveu com o dedo e ele quebra. Ah, miséria. O que é meu, você quebra? Agora, se você quiser de novo, você vai talhar as pedras. E aí eu escrevo. Moisés, por causa do erro de Moisés, ele teve que subir o monte de novo. Talhar as pedras para que Deus fizesse novamente. Vara de Arão, foi quando Deus tinha escolhido Arão, mas o povo era incrédulo demais para acreditar naquilo que Deus tinha escolhido. E o que Deus teve que fazer para provar? A vara de Arão teve que florescer. Terceira coisa, o maná. O maná de Deus não foi uma bênção. Vamos ler Pentateuco de novo. Não. O que Deus tinha para o povo não era maná. A Bíblia diz que por causa da murmuração do povo, Deus mandou maná. Está escrito. E a gente... Campanha Manar 7 quartas-feiras do maná. E Deus dizendo, vou mandar. Só murmura um pouco. Então observe. Era a segunda tauba, a vara que Deus teve que provar, e o maná, porque o povo tinha murmurado. É por isso que esses 3 utensílios estavam dentro da Arca da Aliança. Pergunta por quê? Porque Deus, escuta, não sei se eu falo, gente, dá até às vezes o Espírito Santo soa no meu ouvido e fala, não fala isso não, que eles vão te matar depois do culto. Mas vai dar certo. Deus não poderia ver a segunda tábua da lei, Deus não poderia ver a vara de Arão que floresceu e Deus não poderia ver o maná que foi derramado no deserto. Por quê? Porque se Deus visse Moisés, a tábua da lei, Deus ia lembrar o dia que o povo lá embaixo levantou um bezerro de ouro para adorar outros deuses e Moisés quebrou a tábua que nem era dele. Se Deus visse a vara de Arão que floresceu, Deus ia lembrar da incredulidade do povo quando ele escolheu algo e eles não acreditaram.
Se Deus visse o maná, Deus ia lembrar quando o povo passou 40 anos no deserto murmurando e reclamando. Por isso que muitos deles não entraram na terra prometida. É por isso que está dentro da Arca da Aliança. É por isso que todos os anos o sacerdote vinha e jogava sangue em cima do altar. Porque o sangue impossibilita Deus ver além do sangue. É muito pesado, né? Mas vamos com calma. Vamos com calma, que quando eu estudei isso também, eu falei, Deus, é isso mesmo? Mas vai dar certo. E também porque o sangue serve para purificar também, né? Então... No contexto do tabernáculo não, mas sim. Sim. Porque qual era a ideia? Deus não pode ver além do sangue. Vamos pensar, ok? Antes de qualquer questão, antes de qualquer perturbação, antes de qualquer... Vamos pensar e no final você chega numa conclusão. O sangue impossibilita Deus ver além, sim ou não? Sim. É por isso que aspergia sangue de animal na tampa, em cima do propiciatório. Propiciatório, escreva isso na sua Bíblia. Propiciatório. Escreva aí, propiciatório. Propiciatório vem da palavra propiciação. O que é propiciação? Tornar maleável, tornar favorável. Sabe quando você sabe que alguém está brigado? Sei lá, o Joelson está brigado com Moisés. Eu posso ser a propiciação, aquele que vai causar calmaria entre os dois, aquele que vai tornar o ambiente favorável, propiciação. É por isso que a palavra propiciatório. Então vamos pensando. A palavra propiciação significa tornar favorável, maleável, calmo. É por isso que uma vez por ano o sacerdote jogava sangue em cima do propiciatório. Porque o propiciatório, quando eles jogavam sangue, Deus não via, tornava favorável o relacionamento do povo com Deus. É isso que o João tem em mente. Porque o João não é doido. Não, o João não é pentecostal. Ou pelo menos não na linguagem que nós temos hoje, né? O João não falava idioma, não. O que o João está dizendo é, esse Cristo que vocês dizem que não pode se encarnar, eu conheci ele. E se vocês me permitirem, eu vou dizer a vocês, ele se fez carne sim. Ele é um tabernáculo vivo. Ele andou entre nós. O mesmo João. Olha o que esse João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2. Abre aí. Eu gosto da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Então, o propiciatório torna, olha para mim, o propiciatório torna, diga favorável. No Antigo Testamento, que tornava o relacionamento do povo para com Deus era o propiciatório, tornava favorável. Se Deus não visse os 3 utensílios, Deus não lembrava. Vocês estão entendendo? Nós conversamos dessa linguagem, né, de Deus não lembrar. Deus se fazia. Não quero lembrar. Você entende? Porque nada é oculto dos olhos de Deus. Deus fala, tá bom, joga sangue que eu não vejo. Não parece uma brincadeira de criança? Parece. E Deus deixa a gente pensar que a gente está no controle. Deus gosta disso. Então a ideia do propiciatório é tornar favorável. O João tem essa mesma ideia. Ele é um tabernáculo vivo e andou entre nós. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ele também. Deixa quieto. Vamos ler o texto. Capítulo 2, versículo 2. Ele é
a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que João está dizendo? Circula propiciação aí. Não é a mesma palavra que deriva de propiciatório? Sim ou não? Gente, eu tô sentindo o idioma aqui, vai. Então deixa eu explicar melhor, vai. Olha o que está acontecendo. Por que fulano peca e Deus não mata? Estou falando no dia de hoje. Vamos pensar. Eu quero que vocês reagem comigo, diálogo comigo. Por que fulano trai a esposa? O outro fulano estrupa não sei quem, o outro faz não sei o quê e Deus não mata? O sangue dele faz o que o sangue fez no tabernáculo. A Thaís é a mesma coisa. Eu ia falar isso. Sabe por que Deus não mata eu e você? Porque Deus pode matar, sim ou não? Ah, é o Novo Testamento, no Novo Testamento Deus também mata. Quem matou Ananias e Safira? Mas vamos deixar para outro dia, vai. Porque tem um pessoal da hipergraça aí. Mas, por que Deus não mata? Por que Deus não mata o Thomas? Por que Deus não mata o Micael? Por que Deus não mata o Jeff? Poderia matar o Jeff, também concordo com Deus matar o Jeff. Mas por que Deus não mata? Porque quando Deus olha para mim, Deus não vê o Thomas. Eu sou aquele que está escondido dentro do tabernáculo. Eu sou aquele que está escondido dentro da Arca da Aliança. Quando Deus olha para o Edson, Deus não vê o Edson. Quando Deus olha para o Samuel, Deus não vê o Samuel. Quando Deus olha para o Moisés, Deus não vê o Moisés. Ele vê uma tampa. E João diz que essa tampa é Cristo. É por isso que todas as vezes que ele olha para você, ele diz, não tem como matar ele. Como que eu vou matar meu filho? Estou sentindo o idioma aqui. Como que todas as vezes, escuta, todas as vezes que Deus olha para mim e para você, Ele vê a tampa. Quem é a tampa? Quem é o propiciatório? Cristo, diga Cristo. Cristo. É por isso, por este motivo que a gente não morre, que Deus não nos mata. Eu vou dar uma paletinha, vai. Um spoilerzinho. Nos últimos dias, eu disse o quê? Nos últimos dias. Nos últimos dias, não haverá uma multidão de pessoas. Só vai ter 2 famílias que Deus vai ver. Deus não vai ver o Micael. Deus não vai ver o Samuel. Deus não vai ver o Moisés. Deus não vai ver o Joelson. Deus não vai ver o Edson. Deus só vai ter 2 famílias nos últimos dias que Deus vai ver. Quem é de Adão e quem é de Cristo. Só. Quem é de Adão, condenado. Mas quando ele olhar para mim e para você, ele vai ver uma tampa. Ele vai dizer, vinde, bendito de meu Pai. Vem, filho amado. Porque quando ele receber você, é como se estivesse recebendo Cristo. E aonde me assentardes, vocês se assentarão. Aonde eu comer, vocês comerão. Aonde eu andar, vocês andarão. Então, todas as vezes que Deus olha para o Thomas, Deus não vê o Thomas, porque o Thomas é miserável, o Thomas é zoado, o Thomas é. Ele vê Cristo. Por esse motivo, nós não somos consumidos. Samuel. É que a Valéria não veio, hoje eu estou no lugar dela. Vou até marcar esse texto. Fala. Ele fala aqui também, fala que ele é a lei, que ele é o maná também, né? Oi? Desculpa, eu tava tava aqui distraído. Não, porque Cristo também fala que Cristo é a lei, né? Ou seja, a verdade, mas é a lei. E ao mesmo tempo ele também fala que ele é o maná, porque ele fala que ele é o pão, né? Ele faz associação do manar, né?
João capítulo 6. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem come de mim nunca mais morrerá. Ele também fala que é esse sangue aspergido na tampa, né? Você fala, esse tinha o pecado, ou aquele não tinha. Exatamente. O Joel já deu spoiler depois do intervalo. Eu já acabei. Eu já fiz uma promessa para Deus. Não vou dar mais aula. Porque o Essa já falou. Se eu não ia chegar, eu já ia dar aula no seu lugar. É isso que Acabou. Então escuta, exatamente no segmento e na linha que o Joelson disse. Ele é. Então quando nós temos essa ideia do tabernáculo, quando você lê Êxodo 20, parece que cada utensílio tem um fim em si mesmo, sim ou não? Mas tudo aponta para algo maior. Cristo está sendo revelado aqui. Como eu disse, poderia ter falado de cada utensílio, mas é terrível. A última para a gente ir para o intervalo. Fechou? E a gente só tem alguns minutos e depois a gente volta. Esse é o problema. Tem um problema. Diga problema. Não, diga mais forte. Problema. Tem um problema, Moisés, em pessoas que querem estudar teologia. Prazer, você. Existe um problema. Por quê? As pessoas querem pular fases. Vocês veem que muitas das perguntas nós tentamos resolver e dar solução aqui, mas muitas delas eu digo assim, calma que você está indo muito rápido. Vocês já ouviram eu falar isso para algumas pessoas. Calma que a gente vai chegar nesse nível. Por quê? Porque tem coisas que precisam ser trabalhadas para nós chegarmos lá. Sem o entendimento da estrutura aqui, você não consegue entender a iluminação aqui. Por isso que a gente não pode ser precoce. A gente tem que ir de degrau em degrau. E esse é o problema de alunos da teologia. E falo não só como professor, mas como aluno também. O nosso problema é que a gente quer pular fases, mas o tabernáculo me dá uma lição. Diga, qual é a lição? Qual é a lição? Quem quer chegar no lugar santo dos santos, não tem porta aqui. Não tem porta de emergência aqui, não tem um beco aqui. Tem que passar no átrio. Senão não entra no lugar santo. O problema é que a gente quer... O que a gente quer? Fala aí. A gente quer a revelação, a gente quer ver a glória de Deus, chapar o coco, abrir já logo a tampa, já me esconde aqui, Deus, é isso que a gente quer. Mas olha o que Deus está dizendo no tabernáculo. Não tem como você chegar e acessar o pico da revelação, o pico da iluminação, da minha presença, se você antes não passar no átrio, passar no altar do sacrifício, lavar as suas mãos, para depois ir para o lugar santo? Ainda não, calma, moço, está muito precoce. Vamos entrar na outra, lugar santo, aí você vai passar na mesa, vai beber do vinho, aí ceia, você já sabe tudo isso daí, não tem pecado não? Examine o homem assim mesmo, não toma não. Aí você já vai para o candelabro, ter contato com o Espírito, você vai no altar do incenso, adoração, para depois você entrar no lugar santo. Olha esse detalhe. No tabernáculo só existe só existe um caminho. Sim ou não? Sim. Uma entrada. A entrada do tabernáculo era feita para o Oriente. Sim ou não? Sim ou não? Vocês já leram o Pentateuco. Era feita e montada para o Oriente. Por quê? Porque ali nascia o sol. Quando o sol nascia, fazia um caminho. É por isso que esse caminho aqui é chamado a porta do caminho. Eita glória! Escuta. Não está. Avisa lá para ele, por gentileza. Não está. É por isso que é chamada a porta do caminho. A porta do caminho.
A entrada do caminho. Porque quando o sol batia, a multidão se afastava e formava um caminho. Perfeito? A multidão era tanta, mas quando o sol batia, Edson, todos se afastavam e virava só um caminho. A segunda entrada, a segunda porta, porque é só um caminho, a segunda porta é chamada da porta da verdade. Pergunta por quê? Porque aqui, nesse lugar, chamado lugar santo, existem verdades que estão pela Bíblia toda. Ceia, simbolizando a ceia, simbolizando a adoração, que é o altar do incenso, e simbolizando o Espírito Santo candelabro. Então é uma porta da verdade. A última porta, sendo um só caminho, é chamada da porta da vida, porque ali, quando você passava, você tinha acesso ao pico mais alto, simbolizando e representando a presença. Aí no Novo Testamento, Jesus é o tabernáculo, sim ou não? Sim. Aí ele diz assim, eu sou o caminho. Ah, tem mais, eu sou verdade. Não, tem mais, vai. Eu sou a vida. Sabe o que ele está dizendo? Sou o tabernáculo. Vocês não falam nada, parece que não está gostando da aula, mas vai melhorar. Então Jesus é a tipologia do tabernáculo. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Há quem ache que sim, mas nada, nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma palavra, nada. Então escreva na sua Bíblia aí, Cristo. Escreva na sua Bíblia, Cristo é a maior revelação da história. Cristo é a maior revelação da história. Tudo aponta para Cristo. Perfeito? Intervalo para vocês. Tá bom. Voltemos. Gente, vamos só finalizar essa aula. Nós paramos em... Ele é o tabernáculo vivo, né? Perfeito. Ele tabernaculou entre nós. Esse é o mistério da encarnação. E aí, a gente já conversou sobre isso, mas eu quero ressaltar. Nós estamos aqui todas as terças-feiras. Você pode pegar um livro mais exaustivo de teologia e etc., teologia sistemática, tantos outros livros, enfim. Nós nunca saberemos na completude do assunto, sim ou não? Já conversamos sobre isso. O primeiro passo que a teologia exige de nós é crer. Você crê? Por que eu creio? Às vezes eu não consigo explicar, mas eu creio porque está escrito. E eu creio que a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Theos Penelstos, soprada. Então, eu creio, mesmo não entendendo, mas porque está escrito. Se está escrito, eu creio. Sendo assim, é um mistério da encarnação. Eu creio que Cristo se fez carne, tabernaculou entre nós. A pergunta é, como que ele fez isso? Aí já não vou saber te responder. Como que... Não sei. Eu creio porque está escrito. Sendo assim, o evangelista João narra para nós que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo se fez carne. Perfeito? Mas na completude das narrativas dos evangelistas, eles trazem um relato sobre Cristo. E a gente vai agora debruçar cada um dos evangelistas. Cristo nos evangelhos. Escreva aí, Cristo nos evangelhos. Cristo nos evangelhos.
Cristo nos evangelhos. Os evangelhos iniciam-se com Mateus, sim ou não? Sim. O que está na Bíblia, a sequência da Bíblia, Mateus, Marcos. A sequência da Bíblia, sim. Cronologicamente, não. O primeiro a ser escrito foi Marcos, né? Mas na nossa Bíblia, na ordem, está Mateus. Enfim, vamos trabalhar como está na ordem da nossa Bíblia. Mateus. A proposta do Mateus, trazendo a sua perspectiva no Evangelho, porque eu acredito assim. Evangelho é boa notícia, sim ou não? Escreva isso daí, Evangelho, boa notícia, só para você não esquecer. Toda vez que alguém disser Evangelho, ele está dizendo sobre boas novas, boas notícias, enfim. Eu acredito que assim, são 4 pessoas narrando sobre acontecimentos de Jesus, sim ou não? Sim. E a gente tem o costume de dizer o Evangelho segundo Dr. Lucas, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo... Enfim. Mas a ideia não é que são 4 evangelhos. A ideia é que é um evangelho em 4 perspectivas, 4 visões diferentes do mesmo evangelho. Então escreva aí, um evangelho, 4 visões. De Mateus, Marcos, Lucas e João concluindo. Todavia, cada um dedicou-se a sua visão a um grupo de pessoas. O Mateus dedicou a sua escrita e a sua perspectiva para o povo judeu. Escreva aí, Mateus para o povo judeu. Mateus dedicou a sua perspectiva e a sua escrita para o povo judeu. O Marcos dedicou a sua escrita e a sua narrativa aos romanos. Eu vou falando, qualquer coisa se você esquecer, você pega com alguém. O Lucas dedicou a sua narrativa e a sua escrita aos gentios. Oi? E os gregos também. Exatamente. Gentios, gregos, toda aquela parte gentílica. O João dedicou a sua escrita e a sua narrativa não a um grupo de pessoas, mas a toda a humanidade, em massa. A humanidade em si. Todas as nações, todos os grupos, gentios, universal, gentios, judeus, romanos, gregos, enfim, dedicou a sua escrita a todos, universal. Perfeito? Partindo dessa ideia, ao grupo de pessoas que eles estão dedicando, influencia muito na sua escrita. Perfeito? Então, a ideia do Mateus é apresentar Cristo de uma maneira aos judeus. Qual é a ideia de Mateus em apresentar Cristo aos judeus? Apresentar Cristo como sendo Rei, Messias, Cristo. Escreva aí, Mateus apresentou Cristo como Rei. Vamos abrir 4 textos e a gente finaliza. 4 textos, a gente finaliza. Abram aí, Mateus. Capítulo 1. Versículo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus dedica a sua escrita em apresentar Cristo para os judeus como sendo Rei. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Olha o que está escrito, o que Mateus diz. Na sua epígrafe está
a genealogia de Jesus Cristo. Está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí você vai vendo a narrativa, trazendo a genealogia de Jesus. E qual é a ideia dele? A ideia dele é porque os judeus credibilizavam muito, não a pessoa em si. Como, por exemplo, não quero saber quem é o Thomas. Eu quero saber de quem o Thomas é filho. Vocês lembram de Saul? Sim ou não? Quando Davi derrubou o gigante, Saul não perguntou quem era o menino. Saul perguntou: ele é filho de quem? Então as pessoas, naquele tempo, os judeus, tinham esse costume, essa tradição, de não dar credibilidade à pessoa em si. Mas se fosse dar credibilidade, deveria ser filho de alguém importante. Então, Mateus, tendo essa ideia, sabendo como eram os judeus, queria reivindicar o reinado de Cristo. E ele disse: esse Cristo que eu estou apresentando para vocês, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Ele não está dizendo que foi gerado do Davi e nem gerado do Abraão. Não. No sentido aqui é de descendência. Quando ele diz filho de Davi, ele está dizendo assim: ele tem descendência de Davi e ele tem direito ao trono. Ele é filho de Abraão, porque ele é o símbolo da fé do Abraão. Então ele vem trazendo a genealogia, ele é o único que traz genealogia. Por quê? Porque ele queria reivindicar e apresentar aos judeus um Cristo rei, o Messias. Partindo disso, Marcos também tem essa ideia, porque o Marcos apresenta o seu evangelho ao grupo de pessoas que são os romanos. Os romanos. A ideia do Marcos é apresentar aos romanos Cristo como sendo servo. Cristo como sendo servo. Servo sofredor. Servo em ação. Aquele que está pronto a servir. Escreva aí, Marcos apresenta Cristo como servo. Vamos abrir um texto de Marcos para você averiguar isto. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha o que Marcos diz. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a ideia dele é apresentar Cristo como servo. A saber que os romanos eram de guerra, de peleja, etc. Então eles estavam em constante movimento. Diga movimento. Diga movimento. Movimento. Eles eram ágeis, guerreiros. Então a ideia do Marcos, a saber que o evangelho, na perspectiva de Marcos, é o menor em capítulos. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque o Marcos dedica, porque ele está falando uma classe romana, guerreiros, que só agem, guerreiro. Então a ideia do Marcos é mostrar também um Cristo que está sempre em ação. É por isso que no Evangelho de Marcos você vai ler, você nunca vai ver na perspectiva de Marcos Cristo parando, Cristo sentando, Cristo descansando. Porque ele estava falando aos romanos. Então a ideia que ele quer dar aos romanos é: vocês se movem, mas o meu Cristo. Meu Cristo está sempre em movimento. Ele sai de uma casa, entra em outra, ele vai logo para lá, imediatamente já entra. Então essa ideia influenciou muito o Marcos pela escrita, pelo grupo que ele está se dedicando. Perfeito? Continuando também, o Lucas também dedica a sua perspectiva aos gentios, aos gregos, à massa gentílica. Influencia
também a sua escrita. Ele quer apresentar Cristo como sendo Filho do homem. Escreva aí. Ele quer apresentar a humanidade de Jesus. Filho do homem. É por isso que no Evangelho de Lucas, você vai ver o Dr. Lucas sendo minucioso em dizer, como por exemplo, no Getsemane, que ele sangrou. Porque Jesus era 100% Deus, 100% homem, sim ou não? Sim. O que Lucas quer mostrar é a humanidade, não a divindade, porque a divindade de Jesus não sangra. O que ele está querendo demonstrar é a humanidade de Jesus. Então ele quer apresentar esse Cristo como sendo homem. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Olha o que está escrito. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, que a gente tanto fala na oração, né? Rei das galáxias, poderoso, enfim, teve que crescer, teve que aprender a engatinhar, teve que se submeter a 9 meses dentro do ventre, teve que enfrentar todas as dificuldades humanas, e é isso que Lucas se dedica em apresentar, que ele tem sede, que ele dorme, que ele tem fome, que ele pode ser tentado, mas não peca. Lucas capítulo 4, tentação. E gente, é muito louco a gente entender a realidade da humanidade de Jesus. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Jesus teve sede, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mulher samaritana, ele se sentou para beber da água, porque está com sede. Mas você tem noção que a gente está falando de Jesus? E quando fala que ele está com sede, está revelando a humanidade, sim ou não? Sim. Mas na parte divina, na divindade, foi ele que fez todos os mares, todos os oceanos, ele é a fonte d'água. Ele teve fome, sim ou não? Sim. Na sua humanidade, na sua divindade, foi ele que plantou o jardim. Foi ele que criou os animais, foi ele que criou os frutos. Ele é o dono do tempo, sim ou não? Sim, sim, mas ele teve que ficar 9 meses dentro da barriga da Maria. Você tem noção disso? É por isso que em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, diz que ele se esvaziou, deixou sua glória, esvaziou-se. Qual é a ideia de se esvaziar? A ideia de se esvaziar não é se esvaziar e deixar de ser Deus. Não. A ideia de se esvaziar é deixar os seus atributos de Deus para ser como homem. É isso. E a gente vai aprender nas próximas aulas por que Jesus teria que ser homem. Mas é só para, quiser mais, arrasta para cima, né? Próximo, João. O Mateus quer apresentar Cristo como sendo rei. O Marcos quer apresentar Cristo como sendo servo. O Lucas quer apresentar Cristo como sendo homem. O João tem que concluir. Ele tem que apresentar e quer apresentar Cristo como sendo Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 1, a gente já leu aqui. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que João está dizendo é, muito além de ele ser rei, muito além de ele ser servo, muito além de ele ser homem, existe uma divindade dentro dele, é a sua natureza. Ele é Deus. Para a gente encerrar essa aula com chave de ouro, para na próxima aula você vir com mais ânimo ainda. Sedento.
João capítulo 1, versículo 29, não precisam abrir. Eu vou falar e você vai lembrar desse texto. Esse Cristo, em que habita nele duas naturezas, humana e divina, decide cumprir a vontade do Pai ao completar os seus 30 anos de idade. E aí ele desce para o Jordão, Samuca. Ele desce para o Jordão. A ir de encontro ao seu primo, João Batista. João Batista está batizando lá, sim ou não? Sim. Mensagem gostosa de ouvir. Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Está batizando. E no livro de João, no capítulo 1, diz que, o próprio João diz, eu ouvi uma voz que me dizia, vá até o Jordão para batizar, para revelar o Cristo. Então a função do João no Jordão era o quê? Revelar o Messias, o Cristo. Aí ele vai batizando, raça de víbora. Enfim. Só que naquele dia em que Cristo se submeteu a ir ao Jordão, ele diz, eis aqui, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Nós temos que olhar esse texto com um senso crítico. Pergunta por quê? Porque o pai do João Batista foi quem? Zacarias. Lucas capítulo 1. Vocês lembram? Zacarias. O Zacarias era sacerdote. Sim ou não? Era costume. Tudo que o pai era, o filho também deveria ser. Óbvio que nós vemos na leitura bíblica que, por opção e por uma chamada, o João Batista não continuou o legado de seu pai exercendo o sacerdócio. Porque o sacerdócio estava corrompido e etc. A gente pode entrar outro dia. Mas ele tinha noção, porque o seu pai era sacerdote. Ele sabia sobre expiação, sabia sobre sacrifício, sabia sobre o tabernáculo, sabia como deveria entrar, sabia sobre o incenso. Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Então a gente tem que olhar o texto com um ponto crítico. Porque se a visão que o João Batista tem é olhando para o passado, para o Antigo Testamento. E dentro do tabernáculo, dentro do templo, tudo que existia era sacrifício pelo pecado do povo, sim ou não? Mas o pecado, pela morte sacrificial de um animal, o pecado era coberto. Diga coberto. Escreva aí na sua Bíblia. Antigo Testamento, o pecado cobria. O sacrifício cobria o pecado. Escreva isso daí. O pecado não era tirado e o pecado não saía. Só encobria. Era como se fosse isso daqui, ó. Vocês lembram? Só encobertava. O sangue encobertava. Impedia que Deus visse além do sangue. E quando eu uso essa expressão, vocês estão me entendendo. Então, o João Batista tem essa percepção. Já mataram galinha, já mataram bode, já mataram cordeiro, já mataram. Mataram uma renca por causa desse povo aí. Mas esse cordeiro que se apresenta diante de mim é diferente. Porque eu já vi vários sacrifícios. Vários. Pelo povo de Israel, mas todos encobriam, mas esse é diferente. Esse é o Cordeiro de Deus, que não encobre. Ele tira o pecado de toda a humanidade. O que o Zacarias, o que o João Batista está trazendo para nós é uma iluminação para fechar a nossa aula aqui, a gente dormir sonhando com o João Batista, pregando no deserto. Eu tô doido para comprar um casaco de camelo igual ele, sair doido pregando na CI. E comer gafanhoto. Tô doido. O que ele está dizendo para nós é pegar o cinturão dele. A avaliação desse mês vai ser esse. Quem vir vestido de João Batista ganha 10. Fechou. O que ele está trazendo para nós, para a gente fechar a aula com chave de ouro
esse cordeiro que se apresentou não é um cordeiro. Leia na Bíblia de vocês. Ele traz como artigo definido. É o. Porque depois dele não existe mais sacrifício. Não pode matar galinha, não vai resolver. Pode matar bode. O sacrifício dele foi suficiente. O escritor aos Hebreus disse que o sacrifício dele foi tão suficiente que nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Então esse negócio de queimar carta, não sei, ainda mexe muito comigo. Eu tenho uma mágoa muito grande, sério, uma mágoa muito grande. É um trauma muito grande. Me fizeram enterrar tanta carta, porque quando eu tento substituir o sacrifício de Jesus, eu estou dizendo, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Ah, não, eu preciso fazer alguma coisa. Porque uma vez me disseram assim, para você ser perdoado por Deus, você tem que pregar muito. Aí eu me lascava de pregar. Ah, lá pra cá, taraba. E já me dava... virava o super Hulk. E eu nunca me sentia perdoado. Ah, não, aí não, você tem que cantar muito. Eu cantava igual Flor de Lis. Eu vou dar a volta por si. E não dava certo. Não, você tem que terrar. Irmão, você já assistiu Harry Potter? Já? Quando chega a carta de Hogwarts, eu queimei muita carta daquela. Nunca dava certo. Sabe quando eu me senti perdoado? Pergunta quando? Quando eu reconheci que nenhum dos meus feitos, nenhuma das minhas obras, nenhum dos meus esforços, nenhum suor meu seria suficiente perto do sacrifício dele. E o sacrifício dele foi suficiente para os meus pecados. Escuta, o sacrifício dele foi suficiente para os meus pecados que cometi e para os pecados que eu ainda irei cometer. Aí tem gente que né, Joel, tem gente que a gente já estudou teologia, tem gente que quer pegar isso daqui, essa ideia, e dizer assim, eu vou pecar porque Deus já fez mesmo, né? Eu vou pecar mesmo porque a ceia está aí, a graça está aí. Superabundou. Eu não vou falar mais nada, eu só vou vir chegar com um João Batista agora e vou pregar. Eita! Então, o que o João está revelando para nós e nos dando como referência e iluminação ele não é qualquer cordeiro, ele é o cordeiro que tira, apaga, não existe mais esse pecado. Amém? Amém? Então escreva aí na sua Bíblia, no final da sua Bíblia ou no seu marca-texto, onde você está anotando, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. É uma das 5 solas. Vocês lembram quando nós estudamos Reforma Protestante? Das 5 solas. Somente Cristo. Cristo é suficiente. E aí, vocês vão ver, para a gente finalizar, vocês vão perceber que tudo que falta nas nossas pregações é Cristo. A gente fala mais do diabo do que de Cristo. Mas vamos deixar para outro dia aqui. Que o idioma a gente já está elogiando muito o idioma e ele sempre, né? Amém. Guardem isso na tábua do coração de vocês. Thomas, não vou lembrar de nada. Então lembra do João Batista, do casaco dele, do cinto dele. Você vai lembrar dessa aula. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Senhor, com todos os impedimentos que nós tivemos, todos os empecilhos, controvérsias, horário, Senhor, com tantas coisas, com tanto humor, com as nossas fraquezas, muito obrigado pelo Senhor sempre nos compreender e nos chegar conosco com a Tua palavra. As Suas escrituras têm nos mudado, têm nos transformado. Pai, leve meus irmãos para casa, assim como o Senhor trouxe, em paz. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima aula, venham como João Batista.